Rapaziada, o clima fica muito quente aí, muito polêmico, após as graves acusações feitas ontem pelo dono do Botafogo SAF, o John Textor, que inclusive colocou um exemplo do Vasco no Campeonato Brasileiro do ano passado, numa partida como o Palmeiras ali, como exemplo de manipulação de resultado, né? A gente vai falar muito sobre isso, que pode acabar culminando, né? Pode acabar terminando numa paralisação do futebol brasileiro, se essas provas aí realmente vierem à tona e forem verdadeiras. Então a gente vai falar muito e explicar toda essa situação para vocês aqui no vídeo de hoje, mas também vamos falar sobre futebol, também vamos falar isso sobre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, porque o Vasco tem aí uma semana de preparação para o nosso próximo desafio contra o Criciúma e já tem data marcada aí para os próximos 2 jogos da Copa do Brasil contra o Fortaleza, né? O Vasco que vai definir a classificação aí para a próxima fase em casa, em São Januário. Então a gente vai falar muito aí sobre todos esses assuntos aqui no vídeo de hoje. Peço que você assista o vídeo com muita atenção, peço que você assista o vídeo até o final e compartilhe esse vídeo aí com outros amigos, não só vascaínos, mas também torcedores de outros clubes, porque é um assunto muito importante para todo mundo que gosta de futebol, para todo mundo que quer ver um futebol limpo, sem sujeira, sem roubalheira. É importante que vocês assistam e acompanhem de perto aí toda a repercussão dessas acusações feitas pelo John Textor que a gente vai trazer aqui no nosso vídeo de hoje. Então, primeira coisa, quero convidar você, vascaíno, e você também, que de repente está aqui acompanhando o nosso vídeo, que torce para algum outro clube, para se inscrever no nosso canal, né? Aqui a gente diariamente traz todo o noticiário, traz tudo o que acontece no dia a dia do Vascão, mas sempre que tem algo importante em relação ao futebol brasileiro ou em relação a outros clubes, a gente também traz aqui em pauta no nosso canal, né? Nos nossos vídeos. Então corre lá embaixo, se inscreve no botão vermelho e peço para você deixar o like, né? Deixar o joinha para o YouTube compartilhar esse vídeo com outros vascaínos, com outros torcedores aí que ainda não são inscritos aqui no nosso canal. Posso contar com sua ajuda? Então dá essa moral, corre lá embaixo e clica no gostei, clica na curtida aí para ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Mas antes de começar o vídeo, vou deixar aquele recado na nossa parceira do canal, que é a 1xBet. A 1xBet é o maior site de apostas esportivas do mundo inteiro. Eles patrocinam o Campeonato Brasileiro, patrocinam a Champions League, patrocinam o campeonato aí lá da Premier League, que é o campeonato inglês. E essa semana agora temos muito jogo bacana pra gente poder apostar, fazer aquela fezinha, né? Além do jogo do Vasco no sábado contra o Criciúma, hoje, por exemplo, terça-feira, temos aí Arsenal e Chelsea lá pela Premier League, Estudiantes e Grêmio pela Libertadores, Atlético Mineiro e Peñarol pela Libertadores. Amanhã, Botafogo e Universitário, tem Lorient e o PSG. Quinta-feira, temos aí Barcelona de Guayaquil e São Paulo. Sexta-feira, Real Sociedade e Real Madrid. E sábado tem jogo do Vasco, né, contra o Criciúma. E a 1xBet tá dando R$100, isso mesmo, R$100 para quem ainda não é cadastrado lá na plataforma deles. Tudo que você tem que fazer é clicar no link que tá no primeiro comentário fixado, fazer o seu cadastro, né, botar seu nome lá, seu CPF, tudo direitinho e fazer um depósito de pelo menos R$10 usando o código promocional Mário Vasco. Você fazendo esse depósito, você vai ganhar os R$100 e vai ganhar mais 100% de bônus em cima do valor que você depositar. Então, se você botar 10, você vai ganhar 10 mais 10 mais 100, vai ganhar 120. Se você botar R$100, você vai ganhar os seus R$100 mais 100 de bônus e mais R$100 de bonificação, ou seja, vai ganhar 300. Então, corre lá, primeiro comentário fixado, faça o cadastro e garanta aí participação nessa promoção exclusiva aqui do canal Mário Coelho Vasco, beleza? Então bora começar o vídeo falando de Copa do Brasil, porque ontem tivemos aí as datas sendo marcadas para os jogos, né, do Vasco aí na próxima fase da competição, né? O Vasco vai encarar o Fortaleza, time complicado, time difícil, mas não é impossível, né? A gente tem aí chance sim de passar para a próxima fase. A situação é o seguinte, o jogo de ida, né, o primeiro jogo vai ser fora de casa, ou seja, o Vasco vai definir a classificação em São Januário, no Caldeirão. O primeiro jogo é no dia 1º de maio, lá em Fortaleza, às 7 horas da noite, e o jogo da volta no dia 21 de maio, às 21h30, às 9h30 da noite, em São Januário. Ou seja, falta aí basicamente uma semana, né, para a estreia. A estreia vai ser na
na semana que vem contra o Fortaleza, jogo fora de casa lá no Ceará, né, lá em Fortaleza. Então vamos para cima, buscar aí pelo menos um empatezinho nessa partida para poder em casa, né, garantir a classificação para a próxima fase. Lembrando que a Copa do Brasil, além de valer vaga na Libertadores do ano que vem, também é um torneio que, ó, bota muita grana nos cofres do clube. A cada fase que você passa, você acumula aí praticamente 4, 5 milhões de reais. Ou seja, é importante o Vasco ir longe nessa competição. E lembrando que o Ramon Dias é um cara muito experiente em Copas, né? Um cara que já ganhou Copa Libertadores, já ganhou Copa da Argentina, já ganhou Copa lá dos Emirados Árabes. Então ele sabe trabalhar o mental dos atletas aí quando são jogos de mata-mata. Então fico muito satisfeito, né, em saber que a gente tem um treinador que vai dar condições ao Vasco aí de buscar essa classificação. Mas bora falar de Campeonato Brasileiro, porque seguem os treinamentos, né? Ontem o Vasco treinou no CT Moacir Barbosa, hoje volta aí a fazer normalmente os seus treinamentos, e tem notícia muito boa pro torcedor. Payet tá treinando normalmente, né? Tá participando de todas as atividades, não vem sentindo dor, não vem sentindo nenhum tipo de desconforto ali no joelho dele, onde ele se lesionou há 5 semanas atrás, e a tendência é que sábado o Payet comece a partida contra o Criciúma como titular. Mas, por outro lado, também tem notícia triste, né? O Medel ainda não voltou do Chile, né? A mãe do Medel realmente está muito mal. A situação da mãezinha dele parece que tá piorando. Inclusive ontem tivemos a informação aí que estão pedindo para doadores de sangue aí se prontificarem, né, para ajudar lá no Chile. Então, se você mora no Chile, se você conhece alguém que mora no Chile e puder dar uma ajuda, né, fica aí essa dica, porque realmente a situação da mãe dele não está bacana, né? A gente fica aqui rezando, mandando nossos pensamentos positivos, mas existe uma grande possibilidade, infelizmente, do Medel não estar em campo mais uma vez nesse sábado aí pela partida do Campeonato Brasileiro. Caso isso ocorra, a tendência é que o Maicon seja mantido na zaga e que João Vitor ganhe a vaga na lateral direita, e a gente pode ter muitas mudanças, tá? Lucas Piton pode ser poupado, Vitor Luiz pode finalmente estrear com a camisa do Vasco, né? Ele que até agora, desde que foi contratado, não foi a campo, então pode fazer sua estreia. No meio de campo teremos mais mudanças, o Hugo Moura deve ganhar a vaga ali de primeiro volante, né? A gente pode ter um meio de campo bem diferente para essa próxima partida, e no setor de ataque também, Rossi pode ser tirado do time titular, e aí a grande dúvida de quem seria escalado, né? Seria o Ryan, Eric Marcos, o Adson. O fato é, o Ramon vai ter terça, quarta, quinta e sexta para trabalhar, para estudar o adversário e para conseguir colocar em campo o que a gente tem de melhor, porque uma vitória é crucial nesse jogo de sábado. É um jogo de 6 pontos. O Criciúma tá uma posição atrás do Vasco, ou seja, uma vitória deles nos coloca a posição ali cada vez mais próxima da zona de rebaixamento. Então o Vasco não pode deslizar, tem que vencer essa partida, tem que conseguir esses 3 pontos aí para pular de 3 pontos para 6 pontos e dar um salto na tabela, né? Provavelmente chegando ali entre os 10 primeiros colocados em caso de uma vitória nesse próximo sábado. Tô confiante, tô acreditando, acho que o Ramon vai dar uma puxada de orelha, vai dar uma mudada nesse time, principalmente na atitude. Acho que a atitude tem que mudar, e a tendência é que no próximo sábado o Vasco entre ali com mais ganância, com mais intensidade para buscar esses 3 pontos, jogando diante da nossa torcida, que vai lotar São Januário com toda certeza e apoiar o nosso time aí em busca dessa vitória. E vamos falar agora de uma entrevista polêmica concedida ontem pelo Ramon e pelo Emiliano Dias para um veículo de imprensa da Argentina. Pois é, a Rádio Continental, né, lá da Argentina, entrou em contato com o Ramon e com seu filho Emiliano e fizeram uma pergunta aí se eles aceitariam um convite do River Plate, né, e o que faria que eles pudessem aceitar, né, trocar o Vasco pelo clube argentino. E segundo esse veículo de imprensa aí, que foi noticiado pelo jornalista Hernan S. Castilho, o Ramon e o Emiliano disseram que primeiro teriam que analisar o projeto, né, do River Plate, e já falaram até em pedir 4 contratações, 4 reforços. Eu não vou me antecipar em relação a essa entrevista, eu vou deixar primeiro o Emiliano e o Ramon se pronunciarem, quero saber se realmente isso é verídico, mas se for verdade, se realmente o Ramon e o Emiliano aí deram essa entrevista e falaram, né, sobre uma análise de projeto e até já impedir jogadores em caso de assumir o cargo do River Plate, para mim isso aí é algo que, cara, faz com que o torcedor fique preocupado. Será que os dois estão com a cabeça no Vasco? Será que os dois já estão pensando, de repente, em sair do nosso clube na próxima janela de transferências? Mas não vou me aprofundar, vou esperar. Eu acho que o Ramon e o Emiliano provavelmente
vão se pronunciar, né? Eu acho que se realmente isso for verídico, eles são obrigados a virem a público e darem uma explicação por que eles já estão pensando no futuro em sair do nosso clube, o que está acontecendo, mas por enquanto vou deixar isso quieto, vou, como eu falei, dar tempo para que os dois possam, primeiro, se pronunciarem, falar se esse depoimento, né, se essa entrevista é verdadeira e se for verdadeira, qual é o motivo deles já estarem, né, de repente pensando numa troca de clube aí de Vasco para River Plate. E agora, bora pro assunto principal aqui do vídeo. E agora bora entrar no assunto principal do vídeo de hoje, que é um assunto que, teoricamente, não é um assunto diretamente relacionado ao Vasco, mas indiretamente tem muita coisa envolvida no Vasco aí, até porque nós vascaínos que acompanhamos os jogos, que torcem para o Vasco aí há muitos anos, sabem que o Vasco é muito prejudicado pela arbitragem. Não é de ontem, é que a gente sabe que árbitros muitas vezes aí tomam decisões contrárias às certas, inclusive nesses 3 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, tivemos três pênaltis escandalosos não marcados contra o Vasco, e ontem o John Textor, né, quem não conhece, o John é o dono da SAF do Botafogo, ele fez acusações muito graves aí em relação à manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro de 2022 e 2023. E ontem o John Textor esteve lá em Brasília para depor na CPI da manipulação dos resultados. E nesse depoimento, né, me chamou a atenção alguns depoimentos. Lembrando que o John Textor, além de falar, além de depor, ele também trouxe provas. Segundo as informações, ele trouxe aí mais de 180 provas que existe ali coisa errada. E vou falar aqui para vocês, eu destaquei, não vou ler tudo que ele falou, porque é muita coisa, né? Mas eu destaquei aqui alguns fatores muito interessantes que me chamaram muita atenção. Primeira coisa, palavras do John Textor aqui, ele botou que não são erros nas aplicações da regra. Então o que o John Textor está falando é que os juízes, eles não estão errando ali na hora de aplicar a regra, mas sim eles estão falhando na interpretação. E é exatamente o que acontece com o Vasco, né? Parece que realmente o John Textor está no caminho certo quando ele faz essas acusações. Ele fala que impedimentos, faltas, pênaltis, linhas que são traçadas de forma muito duvidosas, que estão sendo feitas não pelo juiz ali de repente errar por burrice ou errar porque realmente ele errou ali de uma forma natural, mas sim errando para poder interferir no resultado das partidas. Então, John Textor fazendo essa acusação e, segundo ele, com provas para poder comprovar que o que ele fala é verdadeiro. Além disso, o John Textor também deu um outro depoimento aqui, uma outra frase dele que eu vou destacar, que me chamou muita atenção, que foi o seguinte, né? Segundo o John Textor, existe uma caixa preta em relação às escolhas dos árbitros para as partidas, né? Por que o Daronco apita tanto jogo do Vasco e é tanta polêmica envolvida? Então, uma colocação interessante, ele falou, nós precisamos colocar limites no poder da CBF. Eu concordo em número, gênero e grau quando ele diz isso, cara. A CBF é uma organização que a gente já sabe que teve muita coisa errada lá dentro no passado, até próximo, né? Muita coisa que a gente sabe que era feita por baixo dos panos, muita falcatrua, muita roubalheira. E o John Textor bota assim, ó, deveriam privatizar a operação da Liga Brasileira. Existe uma força muito grande por trás da organização do campeonato. E aí o John Textor elabora, né? Fala muita coisa, inclusive ele traz à tona um exemplo do Campeonato Brasileiro do ano passado que nós vascaínos, nós nos lembramos muito bem, que foi aquele jogo do Vasco contra o Palmeiras, fora de casa, lá no Allianz Parque, né, no estádio do Palmeiras, que o Vasco era para ter saído com a vitória, porque teve aquele golaço do Paulinho Paula anulado, né, um chute de fora da área no ângulo, e aí, do nada, o juiz vai buscar um lance de uma possível falta que teria acontecido 3 minutos antes do lance do gol, para anular, né, o gol do Vasco e dar ali, né, a pontuação ao Palmeiras. O John Textor traz esse lance como um dos exemplos, não é o único, né, ele traz outros exemplos, mas é um exemplo que ele tá certíssimo, um gol totalmente mal anulado, com, obviamente, claras intenções de prejudicar o Vasco, segundo aí o dono da SAF do Botafogo, que acabou também prejudicando o Botafogo, né? Porque o Palmeiras estava ali colando, estava chegando perto do Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro. E para piorar ainda mais a situação, depois do depoimento do John Textor, o senador Jorge Cajuru, que é o relator dessa CPI, ele foi, né, e deu uma entrevista falando que o John Textor tem sim indícios suficientes para que essa investigação de manipulação de resultados seja levada à frente, ou seja, o senador, o cara que está ali para representar o povo brasileiro, dando moral, dando ali realmente ao John Textor o fato de que ele realmente
tem provas que as coisas que estão sendo trazidas pelo dono da SAF do Botafogo tem algo por trás de tudo isso. Então, é o que eu falo pra vocês aqui. Quando a gente fala aqui que a arbitragem é polêmica, que tem coisa errada acontecendo contra o Vasco, contra outros clubes aí, e principalmente favorecendo um número pequeno de clubes exclusivos aí, que sempre tem aí o favorecimento da arbitragem, muita gente fala que a gente tá inventando, que o Vasco tem que ganhar na bola, e eu vou falar pra vocês, irmão, essa acusação, essas provas que o John Textor aí tá tendo coragem, tá? Porque ele tá tendo muito culhão, muita coragem de trazer à tona algo que pode mudar o futebol brasileiro para sempre. E digo mais, se o Vasco e outros clubes que se sentem prejudicados por arbitragem, pela CBF, eu acho que deveriam se juntar ao John Textor, deveriam nesse momento dar suporte aí ao dono do Botafogo, porque como eu falei, poucos clubes geralmente são beneficiados e muitos clubes prejudicados. Então eu acho que cabe ao Vasco, cabe a qualquer outro clube do futebol brasileiro que se sente prejudicado pela CBF, pela arbitragem, nesse momento chegar ao John Textor e falar, ó, o que você precisa? Tem alguma coisa que a gente pode prover? Tem alguma forma que a gente pode ajudar nessa CPI, nessa acusação? E vou falar mais pra vocês, tá? Não duvidem, se amanhã ou depois, semana que vem ou daqui a um mês, essas provas vierem a público, né, saírem do segredo de justiça, o Campeonato Brasileiro ser paralisado por muito tempo e muita gente, mas muita gente ser presa devido a esses escândalos de arbitragem e escândalos de manipulação de resultado. Então fica aí essa informação que é muito importante, não só para o Vasco, eu acho que para o futebol brasileiro, quem ama futebol, quem quer ver um futebol limpo, eu acho que deveria dar muito crédito aí ao que está acontecendo nesse momento, e se as provas forem mentirosas, obviamente o John Textor tem que ser penalizado por fazer acusações tão sérias dessa forma, mas sinceramente, quem é vascaíno e quem acompanha o futebol, a gente sabe que tem coisa errada nesse caldo, né não? Deixa nos comentários sua opinião, não esquece, corre lá na 1xBet, primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro para garantir os R$100 de bônus e não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e vamos pra cima, porque aqui é Vasco, valeu!